Boa noite, graça e paz, glória a Deus, conseguimos estar no ar, estava tentando e não estava conseguindo, glória a Deus, sejam todos bem-vindos, hoje quinta-feira, 27 de maio de 2021, Grupo Familiar Santos e Loucos Church, que bênção, hoje vai ser um dia glorioso na presença do Senhor, porque o Senhor tem um plano poderoso para todos nós. O Senhor tem uma palavra preparada para que todos que acessarem aqui essa live certamente serão abençoados. Amém? Eu creio nisso, eu estou fazendo essa expectativa. Seja bem-vinda, Ritinha, seja bem-vindo, pastor Ios. Sejam bem-vindos todos. As pessoas estão chegando, vamos aguardar mais um minutinho para que as pessoas se acomodem e a gente realize hoje o nosso grupo familiar. Santos e Loucos Church tem os seus cultos regulares, semanalmente, porém todos online. Todos online porque ainda estamos com a restrição da pandemia. E nessa restrição, nós ainda estamos operando 100% online. Terça-feira, culto da vitória, 20 horas, aqui neste canal, Santos e Loucos Church, no Instagram. Toda terça-feira, 20 horas. E todo domingo, 10 da manhã, o culto da família. Culto da família, uma grande bênção. Todo primeiro domingo de cada mês, a gente faz aqui a ceia do Senhor, a gente faz tudo dentro do padrão, é muito legal. E você que está nos vendo aqui, fora da nossa atividade normal, você que está nos vendo aqui no YouTube, então você está convidado, o primeiro domingo do próximo mês, certamente estaremos aqui neste canal, Santos e Loucos Church, às 10 da manhã no domingo, fazendo a ceia do Senhor. Todo primeiro domingo de cada mês estaremos aqui. Até que passe essa situação da pandemia, estaremos aqui online. Amém? Glória, glória, glória a Deus. Sejam bem-vindos todos, seja bem-vindo mais uma vez, Ritinha, seja bem-vindo, pastor Ari, seja bem-vinda, Iranete, seja bem-vinda, Adriana, seja bem-vinda, Regina, sejam bem-vindos todos, Iedas, fique à vontade, vocês que já chegaram, puxe suas cadeiras, assentem aqui à vontade. Quinta-feira não é um culto normal, né? Quinta-feira não é um culto oficial ou um culto a palavra está fugindo aqui, mas não é um culto, é uma reunião informal. Quinta-feira é uma reunião informal onde nós ensinamos a palavra. É como se fosse uma EBD, só que é o ensino da palavra, né? É uma escola bíblica, só que não é dominical. É uma EBQ, né? EBQ, Escola Bíblica de Quinta-feira, quintanal. Se é que isso existe, né? Muito bem, hoje é dia de ensino da palavra. E o ensino da palavra hoje, o Senhor tem reservado para nós prosperidade integral. Vai ser um assunto muito interessante, muito rico, muito libertador para todos nós. É importante que a gente conheça o que a palavra de Deus nos fala sobre prosperidade, e isso vai ser muito legal para todos nós. Vamos sair daqui enriquecidos deste conhecimento e dessa cultura de Deus. Amém, pessoal? Glória, glória a Deus. Muito bem, 20 horas e 6 minutos, mais um minutinho e a gente vai orar para ministrar a palavra. Glória a Deus. Deixa eu escrever aqui.
Pronto, fixado aqui, prosperidade integral, feito aqui, muito bem, vamos orar então. Feche seus olhos, ajude-nos com a sua oração para que o Senhor opere nessa noite uma unção sobrenatural, que o ensino não seja de homens para homens, mas sim venha do trono de Deus, para que todos sejamos abençoados. Amém? Feche seus olhos. Deus amado, em nome de Jesus, toda honra, toda glória, toda adoração e todo louvor, nós tributamos, meu Deus, a Ti. Toda honra e toda glória seja a Ti, porque o Senhor preparou esse dia para estarmos aqui, Senhor, na Tua presença, para buscar, Senhor, a Tua face, para nos enchermos, Senhor, da Tua palavra, para quebrar, Senhor, o jugo, Senhor, pelo conhecimento, pois a Tua palavra diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Obrigado, meu Deus, por essa grande oportunidade de ter e receber aqui os nossos amigos aqui nessa live, de estarmos aqui, ainda que seja online, Pai, mas o Senhor tem nos dado graça, o Senhor tem nos avivado, Pai, com Teu amor, e a Tua palavra, Senhor, tem sido propagada, a Sua palavra tem sido proclamada aqui neste canal, Santos e Loucos Church. Toda honra e toda glória, Senhor, seja por este ministério, por essa igreja abençoada que o Senhor tem dado, Senhor, graça, Senhor, todos os dias, para que ela prossiga, que ela siga e prossiga com toda a força como nós temos caminhado. Obrigado, Senhor, pela vida do pastor Ionaldo e pela vida da pastora Adriana. Obrigado, Senhor, por esse casal maravilhoso que tem nos liderado, Senhor, com muita glória do Senhor. Obrigado, meu Deus, pelos irmãos que têm sido fiéis aqui neste canal, têm nos acompanhado e têm nos seguido, Senhor, até aqui. Em nome de Jesus, que a graça do Senhor seja com todos nós e que nós sejamos, Senhor, abençoados hoje por esta palavra que vai ser ministrada agora em nome de Jesus. Amém, pessoal? Glória a Deus por isso. Vamos lá então, prosperidade integral. Prosperidade, muita gente tem resistência em estar falando isso na igreja, em estar pregando isso, porque tem muita gente que diz que afirma que isso é ser mercenário, que isso é querer correr atrás de dinheiro e que o mais importante é o espiritual. Só que tudo isso, gente, muitas das vezes tem verdades, muitas das vezes tem engano, muitas das vezes tem distorção de entendimento da palavra. Porque hoje nós vamos ver aqui, através desse estudo, que prosperidade não tem nada a ver com dinheiro, não tem nada a ver com riqueza. Prosperidade é outra coisa. Amém? Por isso que hoje nós vamos falar de prosperidade integral. Eu quero começar a abordar o tema prosperidade com uma palavra em hebraico, Jeová Jiré. Jeová Jiré. Eu quero afirmar para todos que o nosso Deus é o Deus da prosperidade. E ele foi chamado nesse sentido de ser o Deus da prosperidade, ele foi chamado de Jeová Jiré. Gênesis 22 conta a história que Abraão foi requerido por Deus a um sacrifício de alto valor. Se tratava de uma riqueza incalculável e Deus determinou o local da entrega do sacrifício e Abraão obedeceu incondicionalmente. Mas no caminho da entrega, ele foi para o sacrifício e declarando: Deus proverá. Apesar que ele já tinha o sacrifício nas mãos e ele estava levando o sacrifício, ele ainda foi declarando: Deus proverá. E conta no versículo 14 de Gênesis 22, e conta que: e pôs Abraão por nome aquele lugar, o Senhor proverá, ou Jeová Jiré, o Senhor proverá. Daí dizer-se até ao dia de hoje, o monte do Senhor, no monte do Senhor se proverá. É um grande engano do inferno que os filhos de Deus
devam viver em pobreza, um eterno sofredor, ou mesmo que quanto mais sofremos aqui, maior será o nosso galardão lá no céu. É engano do diabo, isso não é verdade. Nós não temos que sofrer tudo que nós tínhamos que sofrer, todo o castigo que nós tínhamos que ter, Jesus já levou na cruz. Jesus levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Jesus levou sobre si o castigo que nos traz a paz. Ele levou sobre si e tudo que ele conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança, não é assim? Essa que é a pura verdade. Jesus nos prometeu vida e vida em abundância. João 10:10. Neste mundo, aí ele falou assim: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Aí ele vai e fala em João 16:33, que neste mundo nós teremos aflições, por confessarmos Jesus como Senhor. Olha só o que Jesus diz: essas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Por que será que Jesus falou isso conosco? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Tá, ele venceu o mundo, qual a relação que isso tem conosco? Ter bom ânimo, Jesus se referia à força que ele teve enquanto esteve aqui na terra como homem. Sofreu tentações, mas teve a capacidade, ou teve a capacitação e o suprimento vindos do Espírito Santo, e assim desta maneira, como ele venceu o mundo, assim nós também venceríamos ou vencemos. Aí em 1 Coríntios 10:13 diz: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentado além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que possais suportar. Veja só, a gente está falando de prosperidade. E o que tudo isso aqui tem a ver? A gente está falando que o Senhor é o Jeová Jiré, é o Senhor que supre as nossas necessidades. Neste suprimento é que está a nossa prosperidade, é no suprimento. E Jesus ele falou que no mundo nós teremos aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E como que ele venceu o mundo? Ele estava aqui como homem, ele sofreu tentações e ele venceu as tentações com o poder do Espírito Santo. E ele quis dizer, da mesma forma que ele venceu as tentações, nós também venceremos. Então, ter bom ânimo é ter a força que ele teve enquanto esteve aqui na terra como homem. Ele sofreu tentações e ele teve a capacitação no suprimento do Espírito Santo. Amém, pessoal? E 1 Coríntios 10:13, 1 Coríntios 10:13 fala: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejamos tentados além das nossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento. A provisão do livramento é a nossa prosperidade. Aí vocês vão entender daqui para frente por que eu estou abordando o assunto prosperidade com a questão da tentação e com a questão da provisão, da força para vencer as tentações. Há uma relação direta, e é por isso que eu iniciei essa palavra, abordando esse prisma de pensamento, a questão da tentação, a questão de vencer o mundo. Jesus ele nos prometeu vida e vida em abundância. Lá em João 10:10 ele fala: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O nosso Deus é um Deus de suprimento das nossas necessidades. Porque lá em Filipenses 4:19, o apóstolo Paulo falou assim: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória,
há de suprir em Cristo Jesus cada uma de nossas necessidades. Ou seja, cada uma de nossas necessidades, ela será suprida em quem? Em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Ou seja, todo o suprimento que nós necessitamos está em Cristo. Tudo que nós temos vem de Cristo. E tudo que nós somos veio de Cristo e é Cristo. Amém? Porque nós somos cristãos. Então já podemos concluir que prosperidade é suprimento. Então, o que é prosperidade? Então vamos agora entrar direto no assunto prosperidade. São as nossas necessidades supridas. Isso é prosperidade. É saúde, paz, alegria, felicidade, vida familiar estável. É toda bênção que Deus tem para nós. Isso é que é prosperidade. Prosperidade não é dinheiro. Prosperidade não é riqueza. Não é carro, viagem. Não. Isso tudo está dentro de prosperidade, mas prosperidade é muito maior do que isso. Prosperidade, ela é integral, por isso que por isso que a gente está falando aqui do título, prosperidade integral. Efésios 1:3 fala assim: as bênçãos de Deus em Cristo, autor da nossa redenção. Bendito o Deus Pai e o nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais. Olha só, eu vou ler de novo isso aqui, que isso aqui é importante ficar bem gravado e entendido. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Toda sorte de bênção espiritual. Nós já falamos aqui no nosso grupo familiar que tudo que é natural antes foi gerado no espiritual. Tudo que foi existir daqui para frente no natural antes já foi gerado no espiritual. Ser rico não quer dizer prosperidade. A prosperidade, ela é gerada no espiritual, não é material. Aí quando acontece no material, aí ela acontece numa amplitude muito maior do que a riqueza pontual do dinheiro, do poder financeiro. Amém, pessoal? É um bom resumo de prosperidade está em Deuteronômio 28, de 1 a 14. Deuteronômio 28, de 1 a 14. Anotem aí, Deuteronômio 28, de 1 a 14. Antes de eu ler de 1 a 14, eu quero dizer que de 1 a 14 falam de bênçãos decorrida da obediência. Os versículos 15 em diante, que é o dobro de versículo, inclusive, fala sobre as maldições daqueles que não obedecem à palavra. Mas hoje nós não vamos falar dos que não obedecem. Nós não vamos falar da desobediência. Porque hoje nós estamos falando de prosperidade integral, então nós vamos abordar a obediência. Ok? Deuteronômio 28, de 1 a 14. Bênçãos decorrentes da obediência. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. Bendito será tu na cidade, e bendito será tu no campo. Bendito o fruto do teu ventre, e bendito o fruto da tua terra. O fruto dos teus animais, as crias das tuas vacas, das vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares e bendito ao saíres. O Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os teus inimigos, que se levantarem contra ti, porque um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. O Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros e em tudo que colares a mão, e te abençoará na terra que te dá o Senhor teu Deus.
O Senhor te constituirá para si um povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos teus caminhos. E todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor, e terão medo de ti. O Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais, no fruto do teu solo, na terra que o Senhor, sob juramento a teus pais, prometeu dar-te. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo, e para abençoar toda a obra das tuas mãos. Emprestará a muitas gentes, porém tu não tomarás emprestado. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo. Se obedeceres os mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno, para os guardar e cumprir. Não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, seguindo outros deuses para os servires. Muito bem, muito bem. Coisas importantes foram ditas aqui, mas eu quero destacar a palavra-chave. A palavra-chave tem duas letras, se, S-E. Palavra-chave desses versículos todos, 14 versículos, a palavra-chave é se. Se atentamente ouvires a voz do Senhor, se obedeceres. Tem um outro se aqui, quer ver? Ó? Se ouvires a voz do Senhor. Ó, se atentamente obedecer, se atentamente ouvir, se atentamente seguir os caminhos dos mandamentos do Senhor. As bênçãos do Senhor virão e te alcançarão. Como a prosperidade vem? A primeira questão da vinda da prosperidade na vida de uma pessoa é essa: é que a prosperidade ela é condicional. Há uma condição para a prosperidade. Qual é a condição da prosperidade? É o se. Se atentamente ouvires a palavra, os mandamentos do Senhor, ou se obedecer todos os mandamentos que hoje eu te ordeno. Essa é a condição da prosperidade. Deus quer que nós sejamos salvos. Deus quer que nós sejamos prósperos. Ele quer, tudo que Ele quer é que nós tenhamos vida e vida em abundância. Terceira carta de João, versículo 2, fala assim: amado, acima de tudo faço votos por tua prosperidade e saúde. Olha só, terceira João, versículo 2, terceira carta de João, versículo 2, amado, acima de tudo faço votos por tua prosperidade e saúde. A parte B do versículo, que é a chave disso aqui. Assim como é próspera a tua alma. Então eu vou ler o versículo 2 de 3 João todo, tá bom? Olha só, tá assim: amado, acima de tudo faço votos acima de tudo faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Aqui reforça a condicional que nós estamos abordando. A alma próspera, ela está condicionada a uma vida de obediência. Assim como é próspera a tua alma, a alma próspera é a alma obediente. Aqui compara-se a prosperidade com a alma próspera. Primeiro, a ordem da prosperidade, ela existe. A ordem da prosperidade não é você ficar rico para depois ter uma alma boa. É primeiro você ter uma alma boa para depois você ficar rico. Esse ficar rico que eu estou falando, gente, não é dinheiro não, tá? É ficar rico de bênção e cobertura das promessas do Senhor. O que é ser rico? Ser rico é ter dinheiro.
com as contas pagas, não está devendo para ninguém. Isso é ser rico. Ser rico é você ter a sua esposa fiel, é ter o seu marido fiel. Ser rico é você ter a esposa, o seu marido e filhos frutíferos, filhos abundantes. Ser rico é você ter sua esposa, seu marido, os filhos e todos estarem saudáveis. Ser rico é ter tudo isso, todos estão saudáveis e dentro dessa comunhão familiar há fidelidade. Dentro dessa comunhão familiar não há vício, não há desonestidade, não há distorção cultural ou distorção moral. Amém? Ou seja, a prosperidade ela é integral. Muito bem, voltando aqui na nossa análise de 3 João, versículo 2. Amado, acima de tudo faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. A prosperidade obedece a uma ordem. E essa ordem é, primeiro, você tem uma alma próspera, depois vem uma consequência da prosperidade em torno da vida. Primeiro é interior, primeiro é dentro, depois reflete para fora. Então, assim como é próspera a tua alma, uma alma próspera é uma alma que caminha em harmonia com Deus. Uma alma próspera é aquela que está alinhada aos princípios da palavra de Deus. Uma alma próspera é aquela que a gente tem falado nos nossos cultos de terça e de domingo, na série que estamos desenvolvendo, aqui baseado em Salmo 37. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. A alma próspera é aquela completamente entregue nas mãos do Senhor. Esta é a alma próspera. É a alma que está sendo conduzida e administrada pela palavra de Deus. Esta é a alma próspera. É a alma curada. A alma próspera é a alma curada, a alma tratada. A alma que é tratada é aquela que dá a permissão do agir do Espírito Santo sobre ela. Amém, pessoal? Então, nós estamos vendo aqui como vem a prosperidade. Não devemos nem precisamos ter a mentalidade de pobreza e de miséria. Gente, não temos que ter mentalidade de pobreza e de miséria. O Senhor Jesus já levou sobre si todo o castigo que era nosso, tudo que nós tínhamos que sofrer, Ele já sofreu por nós lá na cruz do Calvário. Então nós não temos que sofrer nada, não temos que sofrer nada. Vamos sofrer? Certamente vamos sofrer. Vamos sofrer porque nós vivemos num mundo que jaz do maligno. Nós vivemos num lugar que ainda não tem a plenitude da glória de Deus. Existe a glória de Deus, está sobre nós. Mas lá no céu, lá na eternidade, lá não vai ter dores, não vai ter doença, não vai ter nada, não vai ter aflições, mas ainda estamos no mundo. No mundo teremos aflições, mas nós temos o bom ânimo, nós temos o Espírito de Deus que é por nós e é o nosso Consolador. Amém, pessoal? Então nós não temos que ter a mentalidade de pobreza e nem de miséria. Amém? Muito bem, eu quero agora passar para pontos práticos sobre prosperidade. Eu vou elencar alguns pontos práticos que assim vai nos dar um orientador para nós seguirmos alinhados para que a prosperidade seja atraída por nós. Prosperidade não se busca, não se conquista, ela se atrai. Lá em Deuteronômio, eu li agora há pouco, se ouvires a voz do Senhor teu Deus e obedecer todos os mandamentos que hoje te ordeno, as bênçãos do Senhor virão e te alcançarão. Não está falando que você vai buscar essas bênçãos, elas virão e te alcançarão.
Amém? Então, primeiro ponto prático para nós atrairmos essas bênçãos de Deus, atrairmos as promessas de Deus e fazer com que essas promessas aconteçam em nossas vidas. Primeiro ponto que eu quero comentar aqui é crer que o Senhor deseja que nós sejamos prósperos. Crer que o Senhor deseja nos tornar prósperos. Nós temos que crer nisso. Eu já falei aqui agora sobre João 10:10. Jesus, ele falou: eu vim para que tenha vida e a tenha em abundância. Provérbios 10:22. Provérbios 10:22. Fala: a bênção do Senhor enriquece e com ela ele não traz desgosto. Olha só o que diz. A bênção do Senhor enriquece e com ela ele não traz desgosto. Isso se refere a muitos que são ricos, mas não são prósperos. Vocês já pararam para pensar nisso? Muitos ricos são ricos sem Deus. Mas isso não quer dizer que eles são prósperos. São ricos, mas não são fiéis conjugalmente. Enfim, eu não vou entrar no mérito não. Hoje nós vamos falar só de bênção. Mas isso se refere a ricos que são ricos, mas não são exatamente prósperos. Amém? 2 Coríntios 9, de 8 a 10, fala: como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia, pão para alimento, também suprirá, aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça. Ou seja, Deus é fiel. Deus é fiel e Ele quer nos dar todo o suprimento das nossas necessidades, e Ele quer nos favorecer com todas as promessas que Ele já nos deu. Eu li há pouco tempo atrás aí Filipenses 3, versículo 3. O Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais. E também eu tinha falado, Filipenses 4,19, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de nossas necessidades. Gente, para mim, na minha opinião, Filipenses 4,19 é o versículo da prosperidade. O que é prosperidade? É suprimento. Prosperidade é o suprimento de todas as nossas necessidades. Se nós temos todas as nossas necessidades supridas, somos prósperos. Eis aí a prosperidade. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das nossas necessidades. Amém? O segundo ponto: o Senhor Deus me faz próspero para abençoar os outros. Ele nos faz prósperos, Ele quer nos fazer prósperos para que nós sejamos instrumentos para ajudar aqueles que mais precisam, para ajudar também aqueles que menos precisam, mas a graça de Deus está sobre ele. E Deus nos usa como instrumento para abençoar até quem não precisa, mas que a graça do Senhor quer abençoar. Então nós somos instrumentos de Deus. Quando nós deixamos ser instrumentos de Deus, o Senhor, Ele derrama prosperidade só para nos fazer instrumentos. Amém? Tiago 4, 2 e 3 fala assim: cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter, viveis a luta e viveis a lutar e a fazer guerra, nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjares em vossos prazeres. O que essa palavra está dizendo? Quando você está buscando a prosperidade, ou mesmo a riqueza, está buscando a prosperidade com objetivos não alinhados com Deus, aí
o Senhor não vai dar essa atenção. Ainda que você alcance esse objetivo dessa riqueza, você vai ser rico, mas não vai ter a prosperidade integral de Deus. Quem pede a Deus com propósito desalinhado com Ele, certamente Ele não ouvirá. Amém? 2 Coríntios 9:11 fala: enriquecendo-vos em tudo, para toda generosidade, a qual faz que, por nosso intermédio, sejam tributados graças a Deus. Então, a riqueza que Deus quer, a prosperidade que Deus quer que nós tenhamos, é para toda generosidade e para que o nome do Senhor seja glorificado em nossas vidas. Existe um propósito. Aliás, tudo que Deus faz, Ele faz com propósito. Deus deseja nos enriquecer em tudo, para que sejamos generosos. O propósito da riqueza é render graças a Deus. Amém? O terceiro ponto é que prosperidade ela é condicional, passa pela obediência. Só para lembrar, prosperidade não é riqueza e nem dinheiro. Prosperidade de Deus ela é integral. Ela é saúde, é paz, é alegria, harmonia no relacionamento familiar, é a ausência de tristeza, a ausência de doença, e por aí vai um pacotão imenso. Amém? Dentre os mandamentos que têm que ser obedecidos, estão alguns que nós devemos aqui destacar. Isto é, não é só obedecer esses mandamentos que eu vou destacar que você vai prosperar. Eu quero que você entenda isso. São vários mandamentos que tem que ser observados. Alguns eu vou destacar aqui agora, ok? Mas muita gente prega que se você for fiel nos dízimos e nas ofertas, será próspero. Não. Temos que ser fiéis em tudo. Amém, pessoal? Nós temos que ser fiéis em tudo. Mateus 25:23 diz: disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do Senhor. E Lucas 16:10 fala: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, é injusto no muito. Temos que prestar atenção, gente, nas pequenas coisas, porque se nós formos fiéis nas coisas pequenas, certamente seremos fiéis nas grandes. Mas se nós não formos fiéis nas pequenas, certamente não seremos fiéis. E o Senhor, tudo que Ele espera de nós é a nossa fidelidade. Amém? Então, alguns pontos que eu quero compartilhar aqui sobre a prosperidade condicional. Ela é condicional à obediência de vários mandamentos. Mas eu quero destacar algumas coisas. Dízimos. Malaquias 3:10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Por que eu estou falando sobre dízimo? Porque, gente, são várias implicações do dízimo, mas eu quero pontuar uma implicação. Quem é fiel no dízimo, além de temor, além de tantas coisas, além de amar a Deus, além de mostrar que é desapegado do dinheiro, ele ama as almas, ele ama vidas. Por exemplo, essa live que a gente está fazendo, ela tem custo? Tem custo. Ela tem custo. A Santos e Loucos tem uma despesa. Ela tem uma despesa porque não é só live, a gente faz outras coisas. E eu vou falar para vocês, toda igreja, mesmo que toda igreja que está atuando no físico, tem que pagar luz, tem que pagar água, telefone e tal. Então aqui está falando, trazeis o dízimo à casa do tesouro para que haja mantimentos. É isso, paga conta de água, luz, tal. Mas
Isso aqui é a maneira direta de pensar. Agora, a maneira indireta de meditar e de raciocinar acerca disso é que entregar dízimo é você amar vidas. Porque quando você entrega dízimo, a casa, esse tesouro que é essa igreja que você está dizimando, entregando o seu dízimo, ela está alcançando vidas, ela está levando o conhecimento dessa palavra para pessoas que vão se libertar das coisas do mundo e vão entrar nos caminhos do Senhor e vão povoar o céu, assim como nós estamos povoando. Amém? Então entregar o dízimo. Aí ele fala, no versículo 11, por vossa causa repreenderei o devorador para que não vos consuma o fruto da terra, e a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Quando você entrega os dízimos, não é que você... a grande riqueza de entregar o dízimo não é que Deus vai te devolver 100 vezes mais, não. Ele vai repreender o devorador. Quando você entrega dízimo, você se protege, porque a promessa de Deus aqui é proteger você e os seus bens contra o devorador. Quando você entrega dízimo, você é fiel nos dízimos, o Senhor certamente vai te proteger, te livrando da ação dos devoradores. Amém? As ofertas, 2 Coríntios 9, 6 e 7. Isto vos afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia com fartura, com abundância ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Aqui está tudo explicadinho, não tem que dar explicação. Semeadura, Lucas 6,38. Dai e dá-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante. Generosamente vos darão, porque com a medida que tiverdes medido, vos medirão também. Deus tem uma promessa para quem semeia. A semeadura, ela é um mandamento do Senhor. Você não precisa obedecer este mandamento. Mas se você obedecer, tem uma promessa aqui. A promessa é, generosamente vos darão, porque com a medida que tiverdes medido, vos medirão também. Isso aqui é promessa de Deus, viu, gente? Deus, ele nos prometeu que à medida que nós medimos, nós seremos medidos. Então, quando nós semeamos, certamente, Deus, ele vai preparar uma situação para que você seja abençoado neste ato seu. Tem um mandamento interessante que ninguém fala dele, mas anotem esse mandamento aí, que isso aí é muita bênção. O mandamento é gastar bem. Gastar bem, ok? Anota aí, anotou? Gastar bem. Este mandamento, obedecer este mandamento nos traz prosperidade. Isaías 55, de 1 a 3, fala assim, ó. Isaías 55, de 1 a 3. Ah, todos vós, os que tendes sede, vinde às águas, e vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que não gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. Inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouvi, e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. O Senhor nos chama a atenção para nós gastar o dinheiro naquilo que é pão, naquilo que não é pão, naquilo que não é, que é fútil. O Senhor nos chama a atenção para nós não gastarmos o nosso suor naquilo que não é bênção, naquilo que é inútil, ou naquilo que é fútil, né? Deus nos chama a atenção. E ele fala assim, ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ele está chamando a nossa atenção.
incline os ouvidos nos mandamentos do Senhor e se volte para o Senhor, que aí Ele vai providenciar bênçãos para a sua vida e vai multiplicar o seu labor. Amém, pessoal? Então, aqui é uma promessa de Deus. E outro ponto interessante aqui é a confissão da palavra de Deus. Declarar que as promessas de Deus sobre a nossa vida, ela, mesmo sem nós não estarmos vendo essa bênção acontecer, declarar as promessas de Deus sobre a nossa vida e sobre a sua casa, porque como é próspera a tua alma, assim será você. Não é assim que a palavra disse? Como é próspera a sua alma, assim você será, está lá em Provérbios. Então, como que a sua alma vive? A sua alma vive algo espiritual, não o natural. O seu corpo é que vive o natural, mas a sua alma vivendo o natural, ela começa a declarar essa bênção próspera na sua casa, na sua família. E quando a gente começa a declarar, a nossa palavra tem poder. A nossa palavra tem poder. Essa é uma forma excelente e eficaz de atrair prosperidade. Provérbios 18, 20 e 21 fala: pelo lançar da sorte, cessam os pleitos e se decide o caos entre os poderosos. O irmão ofendido resiste mais que uma fortaleza. Suas contendas são ferrolhos de um castelo. O coração se farta, do que produzem os lábios se satisfaz. A morte e a vida estão no poder da língua, o que bem a utiliza come do seu fruto. Ou seja, a palavra tem poder. A palavra tem poder. Gente, a morte e a vida estão no poder da língua. A língua tem poder. Então, se a gente tiver morte na nossa língua, vai ter poder para isso. Mas se nós tivermos vida na nossa língua, isso vai ter poder. Amém? Então estamos falando de pontos práticos sobre prosperidade. Quarto ponto, a prosperidade é objeto de adoração. Marcos 11, 24 diz: por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, credes que recebestes, e será assim convosco. Simples assim, por conta da gratidão, né? Quando nós estamos agradando ao Senhor, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Olha só, quando Ele atende às nossas petições, é porque Ele está se agradando de nós. Então, nós temos que pedir. Mateus 7,7 fala: pedi, pedi, dá-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abri-se-vos-á. Pois todo que pede, recebe, todo que busca, encontra. Não é assim? Então, por que a palavra de Deus está nos incitando a orar para pedir? Está nos insistindo para orar e pedir. A palavra de Deus nos fala isso, para nos ensinar que quando nós oramos, nós estamos dizendo para Deus: eu sou dependente de Ti, eu preciso de Ti, eu dependo do Senhor para que essas bênçãos que eu estou pedindo aconteçam na minha vida. Então, orar pedindo não é ser pidão. Orar pedindo é ser dependente de Deus. Amém? Quinto ponto, conserte a sua vida ao menor sinal de acusação. Por exemplo, Marcos 11, 25. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Amém? Pontos práticos sobre prosperidade, tá? Sexto ponto, não desanime. Lucas 18, de 1 a 7, Jesus conta a parábola de orar e nunca esmorecer. De orar e nunca esmorecer. E fala assim, a passagem é Lucas 18, de 1 a 7, tá bom? Lucas 18, de 1 a 7. Havia uma certa cidade, um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo mesmo:
Bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha a molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará que Deus, olha só, não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que eles chamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Ou seja, Jesus conta uma parábola colocando um personagem que é um juiz e uma viúva. O juiz é Deus e a viúva somos nós. E às vezes nós estamos orando e Deus não, parece que Deus não está ouvindo e não está respondendo. E a gente vai e desanima e deixa de orar. Aí Jesus está nos ensinando aqui que a gente não deve desanimar nessas petições. Tem petição que você está pedindo há 5, 10 anos e até hoje não aconteceu. Não desista, não pare de orar. Às vezes é porque não chegou o tempo certo do Senhor. Às vezes não chegou o tempo certo do Senhor. Aqui o juiz fala: eu vou atender logo essa mulher para ela não ficar me importunando. Olha só, o que Jesus está nos ensinando? Ele está nos ensinando a importunar a Deus em oração. Gente, eu estou falando sério. Jesus está nos ensinando a importunar a Deus em oração. Isso é eficaz. Isso chama perseverança. Isso chama fé. Isso chama firmeza da fé. Amém? Romanos 12:12 fala: regozijai-vos na esperança, sedes pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Glória a Deus por isso. Amém. 7º ponto: pergunte a si mesmo: o que eu entendia por prosperidade? Seria uma bênção na minha vida ou uma pedra de tropeço na minha vida espiritual? Olha só, se por exemplo você pobre está aqui na cidade e está glorificando a Deus, indo para a igreja, tararau, mas rico, você fala: não, agora eu vou comprar uma chácara, vou comprar uma fazenda e vou mudar para lá. Aí você muda para lá, um lugar onde não tem igreja, não tem ninguém, você não vai se relacionar com ninguém, nem com Deus, e vai esfriar. Essa riqueza foi bênção? Não. Então veja o que eu quis dizer aqui, né? O que a lição está querendo dizer aqui. A nossa prosperidade, ela é fonte de Deus. Eclesiastes 2:26 fala: porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada, mas ao pecador dá trabalho para que ele ajunte e amontoe, a fim de dar àquele que agrada a Deus. O nosso papel é tão somente adorar a Deus em espírito e em verdade. Irmãos, eu quero encerrar essa palavra dizendo para vocês que prosperidade não é algo para você correr atrás, para você ter como foco de conquistar. A nossa riqueza está em Deus, a nossa riqueza está em Cristo Jesus. Quando nós buscamos ao Senhor e nós começamos a andar nos seus caminhos e nós passamos a obedecer tudo aquilo que Ele nos tem ensinado, então as bênçãos do Senhor virão e nos alcançarão. João 4:23 fala assim: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. O Senhor não procura pastor, o Senhor não procura diácono, o Senhor não procura profeta, o Senhor não procura sacerdote, o Senhor não procura. A única classe que Deus procura são os adoradores, que adoram a Deus em espírito e em verdade. Seja um adorador, seja fiel ao Senhor, seja fiel na sua palavra. Mas eu não conheço muito bem a palavra, como é que eu vou ser fiel? Então vá conhecer a palavra. Participe aqui toda quinta-feira, 20 horas,
toda terça-feira, 20 horas, e todo domingo, 10 da manhã, nesse canal Santos e Loucos Church. Esteja conosco aqui nas nossas lives. As nossas lives têm sido uma bênção. Toda terça e todo domingo vem cada ministrante aqui, cada pregador, cada convidado de alto nível. Palavras tremendas têm sido ensinadas aqui neste canal. Seja conosco, esteja conosco, e certamente o Senhor vai abastecer, vai encher e transbordar os seus celeiros de grandes e tantas bênçãos em nome de Jesus. Quero agradecer a presença de todos. Obrigado pela sua paciência e pela sua perseverança de estar aqui até agora. Que o Senhor Jesus te abençoe com toda sorte de bênção em nome de Jesus. Obrigado, meu Deus, por essa noite, por essa oportunidade. Obrigado, Senhor, por essa ministração sobre prosperidade. O Senhor falou no nosso coração e o Senhor estruturou a nossa alma e a nossa mente e o nosso conhecimento com esta palavra. Recebemos, Pai, em nome de Jesus, tudo aquilo que foi ministrado, e que em nome de Jesus nada disso se perca, que nada disso se perca, que seja uma semente poderosa em nossas vidas e que frutifique em nós esse fruto que hoje foi plantado, em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal. Glória a Deus por isso. Gente, que a paz do Senhor Jesus seja com vocês, que a glória de Deus encha a sua casa e que as misericórdias do Espírito Santo de Deus, as consolações dele, sejam em vocês. Graça e misericórdia, seja glória, seja uma grande bênção, um bom resto de semana na sua vida e que estejam conosco no domingo, 10 da manhã, em nome de Jesus. Pessoal, até domingo, 10 da manhã. Tchau, pessoal. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Tchau.